Ok, muito bem, já estamos então de volta, né, para nós darmos sequência aos nossos encontros referente aí aos Yoga Sutras, né, de Patanjali. Nós estamos adentrando nesse exato momento, né, saindo então do Sutra de número 42 e nós estamos dando continuidade indo ao Sutra de número 43. O Sutra de número 43, ele tem uma interconexão, uma ligação, por ser complemento, né, final aí do Sutra de número 42, aonde o Sutra de número 42, né, um Sutra muito amplo, né, que nos tomou aí cerca de 4 encontros, né, 4 horas, para nós podermos trazer toda a essência, né, o debate, para nós trazermos tudo que ele quer nos trazer, né, de conteúdo, de conhecimento, mas é o estágio, né, que vem ser definido com o nome de Savitarka, né? É um estágio onde nós começamos a adentrar aos portões de Samadhi e ele vem demonstrar como é que ele é, como é que ele se compõe, né? Qual é o propósito nessa primeira fase, né? Que seria, né, esses processos, né, os processos mentais, aonde começa a envolver, né, dhyana, propriamente dito, né, dharana, né, que é a concentração, dhyana, né, uma contemplação maior, para depois adentrar os portões de Samadhi. Então, praticamente, esse sutra aqui, ele traz, né, já uma chave para os portões de Samadhi, né? O que é muito interessante entender, nós já falamos muito sobre isso, acho que isso ficou muito bem explicitado, muito bem compreendido por parte do nosso irmão, que está junto conosco, aí no canal, que nesse exato momento nós estamos, então, com esta confusão mental, né? Nós temos aí basicamente, né, 3 tipos de conhecimento mental, né, que é o som, né, que é o conhecimento real, e um conhecimento errôneo, né, um conhecimento que a gente produz através dessa velocidade da mente, por assim dizer. Ela traz então todo um conteúdo errado, né, de conhecimento para nós. Então isso quer nos apontar aqui nessa nossa colocação, estamos fazendo, que quando nós começamos esse processo, né, de Savitarka, nós começamos a distinguir em nossa mente, né, fazer a decomposição mental desses conhecimentos. Nós já falamos então que o som, né, atribuído ou o nome, né, atribuído a substâncias que nós identificamos no mundo de Paktri, não tem relacionamento com a substância, né, que nós estamos falando. Exemplo, cadeira, né? O que a cadeira tem relacionado? A gente fala cadeira, você entende o que eu estou dizendo, mas para analisar o formato do objeto, né? Um objeto composto de elemento talvez de madeira, talvez de ferro, mas a sua forma, né? A sua forma é o que chama atenção. Ela teria quatro pontas, né, para dar base e fixação ao chão. Ela tem um local onde a gente encosta, né, a gente senta nela, propriamente dito, essa base, né, onde nós sentamos. E essa base, ela pode ser propriamente tanto de madeira quanto de ortotrefato, e ela tem uma estrutura atrás no qual, né, também vai acoplado ou ali mesmo formado o encosto. Então nós chamamos isso de cadeira, né? Cadeira é um nome, uma palavra que não tem relação nenhuma, né, nenhuma com essa substância, com esse objeto, mas nós, por estarmos com a mente tão contaminados, nós entendemos, né, nós temos uma atribuição a tudo isso. E evidentemente que a cadeira que eu estou aqui falando não chega nem perto da cadeira que está colorindo a tua mente nesse exato momento, né? A tua cadeira pode ser tanto menos rica em aspectos ou detalhes, né, do que eu estou agora retendo em minha mente, eu tenho retido em minha mente, né, no processo final, lá dentro da memória, como você também
pode agora, nesse exato momento, estar pensando numa cadeira de palha, uma cadeira pobre, uma cadeira mais empobrecida em relação ao que eu estou pensando. Então, ou seja, o nosso conhecimento ainda não é uniforme, né? E a forma de nós pensarmos e imaginarmos, de trazermos a nossa imaginação através do nosso banco de memória, o que é uma cadeira, ainda mais é diferente de uma das outras. Então, tudo isso gera um estado de confusão mental, né? Tudo isso gera um entorpecimento. E o verdadeiro conhecimento daquele objeto no qual nós estamos nos referindo pela palavra cadeira não é conhecido. Não é conhecido. Nós temos então um conceito daquela proposta, nós temos dentro de nós alguns conceitos de experiências vividas por nós mesmos, né? E nós vemos que esse não é o conhecimento real. O conhecimento real está ali, mas ele está atrás, né? Ele estaria nublado, ele estaria obscuro, ele estaria encoberto, né? Por assim dizer. Então, essa fase de Savitarka é um momento de muita meditação profunda que a gente vai decompondo, a gente vai fazendo uma decomposição desses três elementos, né? Que estão misturados, no estado de mistura, porque a mente está muito acelerada, a mente ela passa numa velocidade muito elevada entre um e o outro, né? E há um certo não perceber, né, não notar, porque o próprio ego cria esse, por assim dizer, obscurimento, né, desse trecho, né, ele passa a ser obscurecido, então a gente não tem esse completo conhecimento. Então nós começamos a realizar um processo que é puramente mental. Se você for analisar, nós estamos utilizando um objeto que está em Paktri, né, nós estamos usando uma característica de Paktri, mas nós estamos buscando isoladamente dentro de nós, depois dos passos, né, dos passos em Samadhi, nós estamos buscando ele puramente dentro de nós, né, dentro de nós. Depois de asana, yama, niyama, asana, depois de pratyahara, né, pranayama, as respirações, aí nós estamos buscando lá dentro de nós, no recôndito do nosso ser, a realidade que está incrustada dentro de cada um de nós. Porque se a realidade ela jaz, né, dentro do mineral, a realidade do próprio mineral, ela tem que estar também dentro do próprio homem, porque o homem também é composto de mineral. Então, se nós, em vez de nós buscarmos fora, nós vamos buscar fazer um mergulho dentro de nossa própria consciência para adentrar os níveis, né, os níveis mais profundos de nossa consciência, os subníveis de nossa consciência, que é também os subníveis relacionados a Paktri, porque nossa essência também é Paktri nesse exato momento, nós somos espírito, nós temos essa composição, né, de semi-espírito com Paktri, e nós temos a composição de Paktri, então nós mergulhamos dentro de nós mesmos e nós atingimos, né, a estes estados mentais, né, exemplo como aqui diz no Sutra de número 42, nós simplesmente descemos ao nível da mente divina, né? Isso, nós saímos do nível da mente humana e adentramos o nível da mente divina dentro de nós mesmos e nós vamos atingindo esses estados internos, né? Internos. Nós utilizamos do que cerca ao nosso redor, né? Dos conceitos de Paktri, mas buscamos as realidades dentro de nós mesmos. Quando nós conseguirmos fazer uma decomposição muito ampla, né? Muito ampla do conhecimento obtido em palavras, do conhecimento, né? O conhecimento do conhecimento comum, ou aquele conhecimento do que nós julgamos ser aquele objeto e o real conhecimento, nós chegamos, né, ao estágio então, né, de completar esse ciclo de Savitarka, e a partir deste momento então ele passa a ganhar um novo nome. Né? Nós estávamos falando de um dos estágios, né? Nós estávamos falando quando no momento daquele chegar a esse estágio de fazer os separativos, a mente ela para esse estágio de engano, ela finaliza então o seu estágio de erro, né, frente aos conhecimentos, e você começa então a ter uma nova, né, um novo composto, uma nova visão, uma nova assertiva frente a esse objeto, frente a esta composição, né, dentro de Paktri que você está fazendo então a análise. Nesse exato momento começa também a desabrochar potencialidades, né? Nós não mencionamos isso nos últimos vídeos, mas não por omissão, mas para não haver confusão, né? Se nós mencionássemos isso, ia trazer mais confusão ainda
a um tema muito amplo, que foi amplamente cercado, né, de muitas colocações, muitas interpretações dentro do Sutra de número 42, decomposto em 4 vídeos, 4 horas, né? Mas nós estamos agora fazendo os verdadeiros ajustes, né, os arredondamentos. Então começa uma nova vida, né, um novo estágio na vida do yoga, no qual é dissipado, né, todo esse conhecimento errôneo, falso, uma concepção totalmente errônea referente às coisas, essa concepção puramente humana, ela é dissipada, ela é retirada, ela é dissipada, né? E passa ali a habitar um conhecimento correto. Começa também no agente, né? Começa também na pessoa que está conseguindo atingir já essa decomposição, esse nível profundo dentro da sua consciência, começa também a desabrochar algumas potencialidades, clareaudiência, clarividência, né? A pessoa já começa a ter certas premonições, né? Porque ela já começa a antever muitas situações, ela começa a ter as percepções mais latentes, né? Referente a muitas coisas, ela começa já a ter percepções, né? Observando os seres humanos, aquelas percepções semelhante ao médium, né, semelhante ao mediador, só que porém muito mais profunda, muito mais lúcidas, muito mais vívidas, muito mais ricas, né? O seu sono, né, como nós falamos à noite, ele consegue trazer detalhes de todas as atividades, né, todas as atividades no momento de sono, no momento que o corpo físico, né, está em seu estado de descanso, de recarregar as energias pramânicas, mas o espírito, né, está em atividade e você consegue fazer uma transferência, né, para esse estado da memória mais, por assim dizer, humana, né? Então é muito rico, é um momento de diluição de conceitos errados, é um momento de reaprendizado, é um momento de deletar o HD, por assim dizer, né, e colocar um novo conteúdo no HD. No momento de você reformular o HD, reformular conceitos, é um momento de muito crescimento. É um momento de muito crescimento. Mas o yogi não está imune, né? Tem que ter muita atenção, porque ele não está imune a tropeços, ele não está imune à regressão. Acho que a parte mais triste é essa, quando a gente regride dentro do caminho do yoga, né? Ele não está imune a quedas, ele não está imune a ser todo o processo bloqueado, a todo o processo parado. Ele tem que continuar vigilante, né? Yama e Niyama tem que estar presente em sua vida. E ele tem que estar muito vigilante, muitíssimo vigilante. Ele tem que estar aceso, ele tem que estar atento a todo momento, né? Exige-se, tem um preço para chegar até aí, é um preço muito caro, preço muito salgado, e exige-se uma dose extra, né, de força de vontade, porque você está recebendo também a contrapartida, uma carga muito forte de Paktra, né? Paktra, ela mergulha, ela solta um peso grandioso em cima de você nesse exato momento. Claro que eu estou falando isso baseados em muitos outros fatores, né? A exemplo, o seu próprio plano, né? Seu próprio plano de encarnação, os seus samskaras, né? Os seus samskaras, né? Suas impressões, o que você tem dentro de você, o que você tem. Tudo isso ela pesa, né? Você vai sentir esse peso. Você vai sentir esse confrontamento, você vai sentir tudo isso, tá? Só para você ver. Mas só para nós poder dar continuidade, para nós não estarmos aqui redundando em muitos assuntos, mas trazendo as conotações muito importantes acerca do Sutra que nós vamos estar vendo hoje, que é o 43. Então, quando nós estivermos, né, chegando a essa posição de conseguir decompor muito bem, né, o conhecimento por palavras, o som propriamente dito, né, quando eu falo cadeira, flor, né? Nós conseguimos decompor e de um lado, que isso é só o som emitido, que não tem relação nenhuma com o objeto que nós estamos observando, né? Mas que causa em nós uma vibração, que causa nos nossos corpos uma vibração. O conhecimento comum, que é o conceito comum que nós adquirimos de tudo isso, né? E depois o conhecimento verdadeiro, a essência verdadeira, que não tem relação nenhuma com essas outras duas, mas é a verdadeira. Aí você traz uma nova realidade das coisas para dentro de si.
Quando chegou a esse nível, que você conseguiu atingir esse nível, que esse nível começa a ficar, de certo modo, fácil para você exercitar, né? Você consegue chegar a esse nível, fazendo observação, não somente um objeto simples de ser decomposto, mas em objetos também mais complicados de ser decompostos, você já chegou, então, ao estágio de Nivitarka. Então, o que significa Savitarka, que nós estávamos observando no Sutra 42? É conseguir atingir esse propósito. Quando você conseguiu atingir este propósito, conseguiu fazer a diluição, a separação desses três constituintes, esses três elementos, você separou ele, você já está atingindo, além de Savitarka, que é o processo, você conseguiu concluir os portões de Nivitarka. O que é Nivitarka propriamente dito? É deste trecho, é deste trecho das decomposições dos três constituintes, os três elementos, os três compostos, as três propriedades separadas, nesse ponto, e o que vem posteriormente a esse passo. Que aí acontece o quê? Daí é este mergulho, é este salto no próximo estágio, no próximo estágio que você vai adentrar, você vai sair desses portões, esse primeiro portão de Savitarka, de Vitarka, melhor dizendo, você vai sair desse ponto que nós denominamos, que nós chamamos de Vitarka, e você vai para o próximo estágio. Eu estou só procurando aqui para não falar coisas errôneas referente ao próximo estágio. Deixa eu só achar aqui, e nós vamos estar falando bem direitinho o nome dele. Ele está aqui, deve ser aqui, calma, aqui, achei, ó. E aí nós vamos então para o próximo estágio, que é Vikara, Vikara. Aí tem mais dois estágios que permeiam outros nomes distintos, mas a função é a mesma, realizada em Savitarka e Nivitarka, tá? Aí nós saímos, então, propriamente quando nós estamos aqui, é muito interessante ver também, muito bem lembrado, que quando nós estamos aqui nesses processos aqui, ó, de Savitarka, realizando a decomposição e atingindo esse estágio no qual nós vamos a esse trecho de Nivitarka, nós temos que ver que nós estamos realizando dois processos puramente mentais, Nós estamos dentro da nossa mente, nós estamos dentro do âmago da mente, Nós estamos na camada, mas nós estamos tocando a mente, nós estamos desligados do nosso corpo físico, desligados dos demais corpos, nós estamos lá dentro do oco, se é que podemos dizer dessa maneira, do oco da mente. Nós nos encontramos lá. Então o que acontece? Nós estamos no linear, nós estamos no linear de adentrar um portão no qual vai nos trazer profundas revelações espirituais, profundas revelações. Lembra que eu falei para você sobre clarividência agora, eu falei sobre muitas potencialidades que se desenvolvem, mas nós ainda não estamos no nosso próximo corpo, que é o corpo causal. Nós estamos ainda dentro do mental, do nosso corpo mental inferior, porque essas atividades são propriamente mentais. Nós estamos fazendo a decomposição da mente, nós estamos adentrando a um estágio da mente. Olha, eu faço algumas leituras, depende do livro, depende do autor. O autor diz que esse estágio aqui já é um estágio de Samadhi. Esse estágio nós estamos escrevendo aqui, Savitarka e Nivitarka, que você vai compreender hoje um pouco mais. Mas alguns autores colocam que esse estágio não é puramente ainda Samadhi, que Samadhi vem depois, porque você está dentro do seu corpo, apenas dentro do seu corpo mental, Você apenas está diluindo ainda um estágio, para que depois que você avançou do estágio do corpo mental, você avançou adiante do corpo mental, você entra no corpo causal, aí sim, aí é puramente dito Samadhi. Vai da interpretação de cada um, mas eu já vejo com certo modo
muito errado que eu estou falando aqui, porque eu devia estar seguindo a orientação dos mestres, mas eu já vejo isso como, certo modo, como estar nos portões, propriamente dito, de Samadhi, né? Porque nós já realizamos todo o que o yoga externo nos pede, nós já estamos em Dharana, né? Nós estamos em Dhyana, né? Nós estamos já temos essa propriedade de concentrar, reter um objeto em nossa mente, aí nós estamos fazendo essa decomposição, nós já estamos entrando em Dhyana, né? Nós já estamos entrando esse portão de Dhyana, né, que é essa contemplação, e depois nós vamos, né, fazer essa diluição dentro, né, dessa diluição eles dizem que alguns interpretam que ainda é Dhyana, né, que Samadhi vem depois, mas eu já vejo que nós já estamos já dentro das bases de Samadhi, né, mas enfim, não vamos nos apegar a esse detalhe agora, porque sendo ou não sendo, isso não vai nos construir, ou não vai nos diferenciar, porque temos que chegar lá para realmente ter uma interpretação mais ampla, né, uma interpretação melhor, tá? Então, continuando aqui. Então, quando nós estamos com essas propriedades, nós conseguimos já fazer essa decomposição do som dos objetos, das relações. Nós já conseguimos fazer a decomposição do conhecimento comum, e a gente já consegue fazer a decomposição do conhecimento correto. Então, tudo ali, os três, nós conseguimos já identificar, muito bem identificados, muito bem separados, muito bem decompostos. Nós já estamos, então, dentro desse estágio, né, esse estágio chamado Nivirtarka. Então, o Vitarka, né, que é propriamente essa confusão mental, ela já foi diluída, né? É Vitarka, né? Que é esse momento que a mente fica passando por esses compostos muito rápido. Esses compostos, na verdade, estão fundidos, eles estão vibrando, né? Que eles geram uma confusão, essa confusão, esse ego, essa egolatria, esse negócio que nós estamos aqui presenciando nós de forma comum, né? Então nós já estamos adentrando outros patamares, nós estamos adentrando outros trechos, né? Então acontece o quê? Essa diluição, esse conhecimento errôneo das coisas, esse conhecimento desse formato, ele começa a se dissipar, e quando isso aconteceu, esse estágio de Savitarka dentro de Vitarka chegou ao fim. Ele cessou. Nós já temos certeza de que Vitarka cessa em nós, porque nós conseguimos fazer essa decomposição. Aí nós vamos a mais um trechinho, que ainda é Vitarka, ainda dentro de Vitarka, que é Nivitarka. Mais um trechinho. Nivitarka vem, em realidade, mostrar que Nivitarka vem dizer que o estágio de Vitarka chegou ao seu fim. Mas nós temos um pulo para fazer, que é o que o Sutra vai nos mostrar hoje. O que é? Que ainda nós estamos com a mente ainda acesa, por assim dizer. Guarde essas palavras. Essas palavras, elas são somente para a nossa interpretação aqui, tá? A mente ainda se encontra-se ali. Agora é o momento de você reduzir o percebimento da mente, tá entendendo? A mente tem que reduzir o percebimento para você dar o salto ao estágio. Aí que muitos yogis diz que Samadhi propriamente acontece, porque você está ofuscando a mente. Você está tirando a mente de cena, aí que Samadhi aconteceria. Por isso eu estava falando para vocês agora recentemente que alguns veem de um jeito e outros interpretam de outra maneira, né? Então acontece que nesse exato momento você está tirando a mente de cena e dando esse passo, então, para dar o pulo do gato e entrar no próximo estágio, que é Vikara, né? Vikara. Aí você está dentro do seu corpo causal, já abandonou o linear da mente, já está em pontos propriamente muito espiritualizados, né? Aí a retidão, aí dois princípios, né, de retidão acontecem, retidão e verdade e retidão tomam conta de você. Muito bacana quando nós chegamos a esse sutra, a verdade e a retidão chegam à vida do yoga, né? Porque todos os enganos, todas as coisas são dissipados e o yoga tem a realidade de Pactra dentro de si. Então chega a verdade e a retidão na vida do yoga. Mas tudo bem, então vamos adiantarmos, né? Vamos concluirmos aqui o que nós temos de concluir. Então como é que chama esse processo
Como é que é denominado o nome, né, por Patanjali deste processo? Como é que ele é denominado, esse nome, né? Quando nós separarmos os três compostos e termos uma noção realmente dos três separados, como é que eles chamam, esse processo começa a chamar de clarificação da memória, porque você está com a memória toda. Esse nosso princípio de por que é memória, né? Nós temos que entender aqui por que é memória. Nós estamos fazendo uma meditação muito profunda, então significa que nós não estamos num estado de sono, nós estamos vigilantes, né? Mas nós não estamos também fora, nós não estamos com conhecimento correto ou conhecimento errôneo das coisas. Nós não estamos olhando fora de nós, porque nós estamos meditando. Então nós não estamos fora com conhecimento correto, nem conhecimento errôneo ou fantasia, né? Mas nós estamos dentro de nós. Nós estamos dentro de nós. Mas nós não estamos dormindo, né? Então nós temos que estar em memória. Então esse estágio, né, é chamado de clarificação da memória. É a dissipação, a diluição das coisas errôneas, né? É um processo de diluir, um processo de dissipar, de retirar erros, né? Um processo de modificação. Não é um processo de clareamento, né? Sair dessa escuridão que nós estamos nos encontrando dentro, né? Dentro desses corpos, para começar a clarear, a compreender realmente o que é as coisas que nos cercam, né? O que é este mundo de Pactre que está adormecido, escondido dentro de cada um de nós. Então nós estamos fazendo este mergulho unicamente, né, ele dentro de cada um de nós. Por isso que esse processo Nivitarka, né, esse Nivitarka, chegando a esse estágio, nós estamos na clarificação, né, é um estágio então é um estágio muito bem observado, né? Muito bem observado, no qual todos os enganos dissipam-se. O yogi, ele já tem uma espiritualidade muito grande dentro dele, né? Ele não está imune de erros, ele não está imune ainda de tropeçar, não está imune de cair, mas há dentro dele, né? Dentro dele ainda uma dissipação, é um momento muito grande que ele está fazendo uma dissipação. Há um grande crescimento de brilhantismo, né? Ele já passa a ser uma atração, ele começa a atrair muitas pessoas para perto de si. Ele começa, de um certo modo, as pessoas trazerem, sem perceber, né? Mas a sentir uma luz muito forte, uma bondade, uma espiritualidade, um amor muito grande, transcendental dentro dele. E as pessoas começam a chegar, né, e sentem-se confortáveis, os animais já começam a perceber, já começam a sentir-se mais dóceis na sua presença. Muitas coisas já começam a acontecer aqui. Muitas coisas mesmo, né? Muitas coisas mesmo. Gente, nós acho que concluímos essa primeira etapa trazendo um introdutório, né? Nós vamos agora fechar então essa primeira etapa que nós estamos aqui trazendo. E nós vamos então à segunda etapa, né? Nós vamos à segunda etapa que nós vamos fazer a leitura. A leitura vai ser muito básica dessa história de 43, até porque esse introdutório ele foi muito interessante, né? Esse introdutório, acho que ele apontou para nós tudo que nós precisaríamos saber, compreender, ou as relações importantes acerca do Sutra de número 43. Nós mastigamos, bem dizer, o Sutra, né? Claro que agora tem algumas colocações técnicas que o Time vai fazer para a gente. E nós vamos estar trazendo para você que está junto com a gente, nos acompanhando em instantes. Segura aí, aguarda aí que já já nós estamos de volta com você.
Ok. Já estamos de volta então aqui em nosso canal, né? Dando continuidade então. E eu vou convidar vocês a propriamente já de forma direta, né? Sem rodeios, a nós irmos à leitura, tá? Eu vou fazer, acho que com esse introdutório que nós realizamos, a gente vai fazer mais leitura. E posteriormente, claro que os adendos, as colocações nós vamos estar fazendo aqui, tá? A leitura ela vai começar fazendo uma orientação, né? Uma orientação sobre o porquê desse estágio nivitarca, né? O porquê de nível, por que é chamado nivitarca. Depois vai explicar para você que nivitarca significa essa clareação da memória. Vai explicar para você por que é a clarificação da memória, né? Por clarificação da memória. E depois vai trazer mais algumas colocações, né? Algumas colocações técnicas bastante importantes. A princípio falando muito sobre essas palavras em sânscrito, que vocês já estão sabendo, você já pode observar lá nos introdutórios, que eu tenho uma dificuldade em pronunciar o sânscrito muito grande, né? Eu estou segurando aí para você ver, anota essas palavras num rascunho, pausa aí o vídeo, anota num rascunho essas palavras em sânscrito, que eu acho que você vai precisar muito delas, até porque a partir desse exato momento, essas explicações virão agora de cunho técnico, né, do que representa essas palavras. Eu vou pronunciá-las de forma errada, de formas que eu entendo, é errôneo, mas eu vou estar... Apesar das pronúncias erradas, eu vou estar trazendo para vocês aí o que elas representam, né, a grosso modo, né, do jeito que as pronúncias podem ser erradas, mas os seus conteúdos serão reais, tá? Então vamos lá à leitura então, tá? A transcrição desse sutra de seção número 1, sutra de número 43, né, dos Yoga Sutras de Patanjali, diz assim, ó: na clarificação da memória, quando a mente perde sua natureza essencial, a subjetividade, por assim dizer, e somente o conhecimento real do objeto brilha na mente, em Chitta, Nivitarka Samadhi é atingido. Tudo que eu falei agora no introdutório número 1 é para resumir essa frase toda aqui, né? Vamos lá então. O estágio de Savitarka de Samadhi, isso que chama a atenção, eles falam de Samadhi, né? Savitarka de Samadhi, mas muitos não consideram que ainda é propriamente o Samadhi aqui, né? Porque nós estamos ainda dentro de Chitta. E o Samadhi ocorre quando ocorre a inibição de Chitta. Mas tudo bem. O estágio Savitarka de Samadhi, que é o Sutra 42, é aquele estágio onde está tudo misturado, observado no Sutra anterior, prepara o terreno para o estágio de Nivitarka. O estado de confusão mental no qual os diferentes tipos de conhecimentos estavam todos misturados foi aos poucos substituído por um estado de maior clareza, no qual os três tipos de conhecimento são vistos separados e nitidamente distinguíveis. Essa clarificação é chamada de Smriti Parishuddhi neste sutra. Posso ter dito errado a palavra, porque eu não domino o sânscrito, já mencionei lá no introdutório desse canal, estou explicando isso, tá? Porque tal separação do conhecimento presente na mente do yogi é chamada de clarificação da memória. Por que é chamada de clarificação da memória? Agora ele vai explicar para você, se nós não estamos olhando para fora, se nós não estamos em sono, se nós estamos dentro de nós, corretido com o que nós temos na mente uma imagem, essa imagem só pode ser memória, né? Então vamos lá, ele vai explicar aqui. Para compreender-se o motivo da utilização do termo Smriti, memória, neste caso, o estudante deve reportar-se à seção de número 1 ao Sutra de número 6, em que os vitris, ou seja, as modificações da mente, são classificados em 5 subtítulos, sendo Smriti ou memória um deles. Começou agora a irritação na minha garganta por causa do frio, né? Mas tudo bem. Se ele tiver compreendido as bases, melhor dizendo, dessa classificação, verificará de pronto que a modificação da mente em Savitarka Samadhi é classificado como memória. Uma vez que a mente do yogi desliga-se por completo do mundo exterior,
A modificação não pode ser classificada como conhecimento correto ou como conhecimento errôneo. Como ele não está não está dormindo, mas completamente consciente, também não pode ser classificada como sono. Como não está aplicando se me ama a uma coisa imaginária, mas uma coisa que está definida e cuja realidade está para ser conhecida, a modificação não pode ser classificada como imaginação, fantasia. A modificação é realmente da natureza da sua memória, porque é uma reprodução da mente de algo que foi experienciado antes. Daí Patanjali chamar o processo de clarificação da memória. Depois, aqui é muito técnico que está explicando, mas depois que você fazer uma meditação, uma análise sobre isso, uma decomposição desses assuntos, você vai ver que é muito simples de compreender por que é memória. E é evidente, tem que ser memória, né? Porque você não está fantasiando, você está tendo acesso a um objeto que você está trazendo em sua mente, um objeto que você conhece, um objeto que você viveu. Uma rosa, uma cadeira, um outro composto, né, uma pedra, enfim, você está retendo ele na sua mente. Evidentemente tem que ser memória. Claro que você está agora, né, agora que nós estamos nos estágios mais ainda das camadas mais externas, né? Fica tudo nublado, é muito difícil, entra nas outras imagens, se mistura, a mente está toda agitada, mas vai clarificando, né? Como aqui diz, tá? Uma vez clarificada a memória, preste atenção, a mente está pronta para o passo seguinte, isto é, a redução do autopercebimento ao limite máximo. Prestou atenção? Então vamos de novo. Uma vez clarificada a memória, já fiz esse gesto, você já entendeu, né? A memória está pronta para a redução do seu autopercebimento a um limite máximo. Percebe que quando nós estamos falando desse estágio, a mente ainda está presente, né? Então, para muitos ainda não estamos em Samadhi, porque ainda há Chitta nesse processo, né? Chitta está ali. Chitta está ali. Quando você inibir Chitta, aí sim, porque o que é Samadhi? Samadhi não é inibição das modificações da mente, então você está dentro da mente ainda, né? Apesar de que está tudo decomposto, mas ainda no recôndito desse índio, na profundidade desse ser, ainda há movimento de Chitta. Não vou entrar agora aqui para não confundir, até porque essas orientações vão vir depois. Este processo mental chama-se Swarupa Shunya, ou arrúpico, né? Uma coisa, ele é arrúpico, não é material, não é mais palpável, é lá dentro, né? Shunya. E é explicado no estudo da seção de número 3, o Sutra de número 3. Então não é necessário entrar nesse assunto aqui, mas 2 fatos podem ser mencionados a esse respeito. O primeiro ponto, só para dizer para vocês, apesar de nós não estarmos entrando lá no ponto 3, nós já trazemos muita introdução para você compreender esse sutra, que é baseado também lá no 3, tá? Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Mas nós vamos chegar lá e vamos entender que não é nem um bicho de 7 cabeças, são alguns complementos que aqui não tem, tá? Seguindo, o primeiro ponto que deve ser notado é que a dissolução do autopercebimento mental só pode ocorrer após a separação. Ó, tá vendo aqui? Só depois de chegar ao estágio da separação do conhecimento composto, complexo, em relação ao objeto em seus 3 constituintes claramente definidos. Isto está claro na palavra Parishuddha, que significa na clarificação de. O que é clarificação? É clarear a mente, né? Você clareou os teus pensamentos, clareou o teu banco de memória, clareou, você viu que está bem claro agora, você tem uma claridade muito profunda as coisas, né? As coisas ficam claras, não ficam obtusas, não ficam faltando informação, está tudo claro na tua mente. Nossa, clareou, agora eu sei que isso é o conhecimento verdadeiro, isso aqui é só isso aqui é só lixo, isso aqui é só isso, sabe? Clareou, tá? O segundo ponto no qual devemos chamar a nossa atenção é o significado da palavra Iva após Shunya. Se você vai ver aqui, ó, essa palavra Shunya, ela tá ali assim, ó. Eu vou tentar fazer um apontamento aqui, ela tá aqui, ó.
Então vai ver que está escrito assim, ó, Smirt Parishuddha, os Swarup Shunya, e ali tem Iva. Observa ali, ó. Eu falei para ti que ia trazer mais fundamentos técnicos, né, do que propriamente uma explicação mais verbal, né, sobre o assunto. Mas tudo bem. Essa palavra Iva, ela quer dizer como se. É muito importante isso, ó. Como se. Ela é usada para significar que, embora a mente pareça desaparecer, a Chitta ainda está ali. O próprio fato de o objeto estar brilhando em Chitta indica a presença dela. Tá? Segura aqui. O que quer dizer? Que mesmo nesse processo de clarificação, quando as coisas clarearam, quando você separou os três compostos, né, nós temos que entender que uma nova realidade surge, um novo conhecimento advém, né, um novo estágio evolutivo muito grande, espiritual, surge na vida do yoga, mas nós temos que entender que o que está acontecendo? Ainda Chitta está ali, porque esse processo ainda é realizado dentro de Chitta. E aqui que está dizendo, ó, é como se, o que está significando? Há um brilho muito intenso do objeto, né, porque você vai estar com essa clarificada memória, mas ainda Chitta está ali, tá entendendo? Então, por isso que está dizendo assim, por isso que as pessoas dizem que ainda não é Samadhi, porque você está em Chitta. Tá? E Chitta, Samadhi é a inibição, né, das modificações da mente, que é Chitta. Seguindo aqui. O próprio fato de o objeto estar brilhando na mente indica a presença dela. Porque ainda está ali. Somente sua natureza subjetiva desapareceu no objeto, acarretando assim uma fusão do subjetivo, da mente, Chitta, com o objetivo, com o objeto. Necessário esse estágio para alcançar Samadhi. É esta fusão que ocasiona o desaparecimento dos outros dois constituintes. Olha que interessante, né? Que é Shabda e Dhinana. Nós já falamos que é o que? O conhecimento errôneo do conhecimento correto. Deixando somente o conhecimento puro ou, né, Swarupa do objeto preencher a mente. O objeto é então visto em sua verdadeira realidade nua. A utilização, segura aqui, sua palavra nua. Então aqui, clarificação da memória, Nivitarka. Nós já estamos então com os três objetos, já estão decompostos. Então cessou, né, por assim dizer, Vitarka cessa. Agora nós estamos o quê? Nós já temos decompostos os três constituintes. Nós vamos agora para Nivitarka, que é o estágio 43. O que nós vamos fazer? Nós vamos mergulhar dentro do conhecimento. Nós vamos dentro do conhecimento correto. Nós vamos mergulhar ali dentro agora. Dentro do conhecimento correto. Esse é o estágio, é a fusão necessária para alcançar o estágio de Samadhi. Essa fusão ocasiona o desaparecimento dos outros dois constituintes. Então os outros dois somem, né? Deixando somente o conhecimento puro preencher a mente. O objeto é visto em sua realidade nua. Aqui fala, a utilização da palavra nirbasa, que significa brilhando, para descrever o preenchimento da mente nesse estágio de conhecimento real do objeto, depreende-se naturalmente de um termo utilizado na seção de número 1, no Sutra de 41, para ilustrar a fusão do subjetivo e do objetivo, ou seja, do subjetivo com o objetivo, o objeto. Agora presta atenção, a mente, embora ela própria imperceptível como uma joia transparente, já falamos disso, né? Lá nos vídeos anteriores, tem um detalhe, ela ainda brilha sob a luz do verdadeiro conhecimento do objeto. Então ela está ali, né? Está ali. A utilização da palavra Nivitarka para indicar o estado de Samadhi em que não há Vitarka,
também quer uma explicação. O que acontece? Como eu falei para vocês, vitarca cessa no momento que ocorre essa diluição. Mas nós estamos adentrando agora em nivitarca, no estado puro, para fundirmos com o conhecimento puro e dar o pulo para o próximo estágio. Aqui está falando então, ó, que esse estágio de nivitarca, que é esse estágio, nós estamos aqui falando, depois que chegou, e nós vamos dar um mergulho lá, ó, a utilização da palavra nivitarca para indicar o estado de samadhi em que não há vitarca também requer explicação. Pode-se compreender a utilização da palavra savitarka no sutra anterior, porque o estado de samadhi é acompanhado por vitarka. Mas por que o uso da palavra nivitarka para um estado em que não há vitarka? Confusão mental, não há ainda nessa confusão da mente. Simplesmente denomina-se esse nome para indicar a natureza do estado que existia anteriormente. Quando alguém diz que a sua mente está despreocupada, significa não apenas que nenhuma preocupação existe nessa mente, mas também que ele estava preocupado antes. Então, ou seja, quando estamos falando clarifiquei a memória, nós estamos dizendo que essa memória não era uma memória que já era clarificada, mas que estava desclarificada antes. Ela está ela saindo do estágio para adentrar outro estágio. A utilização da palavra nivitarka, que é aqueles 3 estados, né, todos misturados, ou melhor, que é logo após a vitarka, né, que tem aqueles 3 estados misturados, e nós conseguimos fazer a separação desses constituintes, significa, portanto, que o estado indicado é atingido depois de passar pelo estágio de savitarka. Significa o quê? Que somente chegamos a esse estágio depois de passar por essa clarificação, essa diluição desses compostos, né, a separação desses compostos após meditação profunda. Sendo a simples consumação, ou seja, sendo a simples consumação, a culminância desse estado anterior. Mostrando então que nós estamos culminando, quando nós atingirmos a separação dos 3 pontos constituintes, separamos os 3 constituintes, vitarka cessa. Aí nós estamos em savitarka, que é um subestágio dentro de vitarka. Se foi, eliminou. Mas agora nós vamos mergulhar dentro do conhecimento puro, nós vamos fundirmos a nossa mente com o conhecimento puro para dar o segundo passo. Mas chegando ali, vitarka já era, então nós estamos em nivitarka. A nivitarka já é atingido. Savitarka ficou para trás. Mas aqui está mostrando para nós que para nós chegarmos lá, nós temos que passar pelo processo de decompor. Olha aqui, ó. A consciência ainda funciona no mesmo nível e no mesmo veículo, ou seja, nós estamos dentro de Chitta. Embora tenha chegado ao limite externo de conhecimento no que tange ao conhecimento do objeto neste plano. Nós estamos lá no limiar, nós já temos quase avançando para o corpo causal, né? Quase rompendo o nível. Ó. Qualquer mudança posterior nesse estágio só pode ser uma repetição de si mesmo, como explicado em 3.2. Essa repetição de si mesmo, olha, demoraria para nós explicar, porque acontece o quê? Eu vou tentar explicar, o que é a repetição de si mesmo. Nós decompomos os objetos nos 3 constituintes, e nós estamos agora retendo só o conhecimento puro. Nós eliminamos, apagamos de nosso Chitta o conhecimento errôneo e o conhecimento de palavras. O som, né, que nós atribuímos ao objeto. Nós temos só com o conhecimento puro. Ainda assim, esse estado, quando nós temos o conhecimento puro retido, ainda é uma repetição de si mesmo. Porque Chitta, a mente, nós não temos como estagnar as coisas, parar nesse estágio, parar. Apesar que você vai ver uma imagem parada, ainda por assim dizer, ainda a mente está trabalhando, ela está. Exemplo, os quadros são repetitivos, né? Os quadros são repetitivos, mas ainda há movimento dos quadros, apesar de serem repetitivos.
O quadro que apresenta na mente é repetitivo, mas ainda está. Então, ainda, né? Ainda há movimento. Por isso que diz aqui, a consciência ainda funciona no mesmo nível, no mesmo veículo, embora tenha chegado ao limite do conhecimento e que tange qualquer mudança posterior nesse estado só pode ser uma repetição. Então por isso que chama, quando muda é repetição, 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 repetição. Isso significa que o quê? Que você já está ali, você está retendo, mas ainda não está parado. Porque o quadro, mesmo estático, parado, nesse nível ainda é uma repetição de si mesmo. É quadro, é como se fosse pegar uma foto e repeti-la várias vezes, né? Você vai olhar uma imagem contínua, mas é várias fotos que estão vindo paradas, tá? Espero que tenha conseguido explicar. Somente pela prática de Niroda é que a consciência pode passar para o veículo seguinte, e que pode começar uma nova série de mudanças em um nível mais elevado. Então, ou seja, está ali repetindo, aí nós temos que fazer a prática de Niroda. O que é Niroda? Niroda é inibir Chitta, adentrar profundamente no Chitta, é cruzar a nuvem. Te lembra da nuvem que nós comentamos nos vídeos anteriores? Deve ser do vídeo 8, vídeo 9, nós falamos sobre Niroda, é a nuvem, né? Você vai ficar repetindo, segurando esse estágio repetitivo, aí vai começar a ficar nebuloso aquela nuvem, a nuvem de Chitta, aí você vai se manter firme navegando dentro dessa nuvem, né? E você vai voltar, vai cair, vai voltar, vai cair, vai ficar um estado muito crítico, e você vai utilizar a força de vontade para ficar firme, aí você vai passar essa nuvem e você vai romper, aí você conscientemente vai adentrar no nível do corpo causal aqui, outro nível. Ó, uma questão interessante pode surgir na mente do estudante quem é que está produzindo a fusão do subjetivo com o objetivo e também as demais transformações que têm lugar nos estágios posteriores de Samadhi. Até onde Vitarka está presente, as transformações devem ser produzidas pela ação da mente subjetiva, ainda ativa. Mas quem fornece a direção, a força propulsora para que a mente subjetiva tivesse fundido com o objeto, obviamente é o Purusha, que está sempre presente no plano de fundo e que é o Senhor da mente, conforme assinalado no Sutra de número 4.18. A mente em si mesma é inerte e é a constante presença do Purusha no plano de fundo que lhe dá não somente a capacidade de perceber, mas também a vontade de mudar. A mente é sempre um instrumento. Já vou explicar o que aqui quer dizer. O que quer dizer? Você vai perguntar, tá, mas espera aí. Se Chitta está sendo inibida, já está retida, está sendo controlada, esse ego, tudo, né? Quem é que está fazendo isso? Se eu já não estou mais em Chitta, né, já estou saindo de Chitta, quem está comandando tudo isso? Aqui está dizendo que é Purusha, o próprio espírito, a própria alvorecer espiritual, a própria força do teu espírito saindo desse estágio, né? A própria força do teu espírito conduzindo todo o processo e vindo mostrar e provar que Chitta é só um instrumento, né? Que a mente é só um instrumento. Nós achamos que somos a mente, nós achamos que somos essa vida, nós achamos que somos esse corpo, nós achamos que somos esse ego, e aí nós estamos rompendo tudo isso. Chitta está mostrando, está rasgando por trás, dizendo que o espírito é a propriedade maior nisso tudo. É um momento de um alvorecer espiritual, de um clareamento de espiritual muito grande, muito grandioso, muito grandioso. É um momento que instala-se novos princípios, né? É um momento que instala-se na vida do yoga uma amplitude muito grande, tá? Aqui, para complementar, os verdadeiros Drasta e Karta são sempre o Purusha, ou seja, o verdadeiro que está por trás disso, né? Assim, quando a mente inferior funde-se com o objeto em Nivitarka Samadhi, quando fundiu-se, é o Purusha, a partir dos seus princípios superiores, que realmente está atuando e é, em última análise, o responsável pelas transformações contínuas e delicadas que ocorrem nos estágios ulteriores de Samadhi. Então, depois dali, né, sempre é Purusha, mas depois dali fica mais evidente a presença de Purusha. A partir dali, o teu espírito ele está
rompendo, rasgando, você está tão vívido, né? Há um crescimento vertiginoso na vida do yoga, né? Há um aquebrantar do seu ego, há um aquebrantar de muitas coisas, né? Olha, de fato, ao longo do ininterrupto desenvolvimento que acontece no yoga até atingir Kaivalya, depois dali, né, rompendo ali e atingindo, o Purusha é que está dirigindo o processo de evolução. Sem dúvida, este ponto de vista não está de acordo com as concepções da filosofia Sankhya, em que o Purusha é considerado o simples espectador, mas a técnica do yoga, como indicado em outra parte, não se baseia só em Sankhya, porque sem admitir o papel orientador do Purusha, essa técnica seria inteligível. Entretanto, este não é o momento de entrar numa questão filosófica. Finalizamos aqui. Aqui só está dizendo para você que ele discorda, né, do Sankhya, porque Sankhya só coloca Drashta, né, coloca o espírito, o Purusha, por trás de tudo isso como um simples espectador, refém, né? Na verdade não, ele é o principal, ele é o princípio de tudo, né? As coisas só coexistem, né? Pactra coexiste, as coisas coparticipam ao teatro para a evolução do Purusha. Purusha é o centro de tudo, né? Purusha é o percebedor, é o que está percebendo no plano de fundo todas as coisas. E é para ele que tudo, o circo, o teatro acontece, para a sua evolução, para adquirir os poderes, para que ele possa atingir Kaivalya e romper, né, os grilhões da materialidade em todas as suas camadas e seus aspectos, para que ele possa alvorecer e brilhar, né, de forma universal, como um gigantesco elemento cósmico, né? É maravilhoso. Gente, espero que tenha concluído esse assunto. Claro que pode faltar algumas arestas a serem podadas, a gente pode podar no próximo sutra, né? Nós vamos então adentrar o sutra de número 44, no nosso próximo encontro, que nós vamos estar falando, né? Que aqui vai dizer assim, ó, desta maneira, como foi dito já anteriormente, o Sutra 41 e 42, o 42 e o 43, o próximo estágio, que é Savikara, Nirvikara e os estágios mais sutis, né, que virão mais adiante, também foram explicados, porque o procedimento é o mesmo, né, para poder ultrapassá-los. Nós vamos estar comentando isso no próximo sutra, tá? Espero que tenha compreendido, espero que tenha trazido luz e entendimento. Eu acho que a primeira sessão traz mais entendimento do que a segunda sessão aqui, né, desse sutra de número 43. Mas o 43 traz mais partes técnicas, mas traz partes muito bem explicitadas, colocadas do que nós devemos compreender sobre essa ampla jornada evolutiva, né? Essa ampla jornada de crescimento. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora e mais uma vez, né? Namastê. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro com o Sutra de número 44.